Salve, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Old Snakes. E como prometido, depois de vocês pedirem muito pra gente, né? Estamos iniciando o nosso curso de Santa Sara Kali, a Virgem Cigana, aquela que é o expoente maior do povo cigano, tanto dos encarnados como dos desencarnados também, de todos os clãs, né? E tem a honra de fazer pela primeira vez na história um curso que fale sobre Santa Sara Kali. Santa Sara Kali, ela fez parte da minha história desde muito jovem. Ela era cultuada numa igrejinha, que eu era o coroinha quando era jovem, lá no Pico do Jaraguá. Não no Pico do Jaraguá, no bairro do Jaraguá, né? Que chama ainda, ela tá ali ainda, é Igreja de Venerável Camilo, de Vasconcelos Amado e Santa Bárbara. E ela tinha uma imagem enorme lá e faziam, né, o Dom José na época, ele faz ainda com certeza, faz anos que eu não vejo e que eu também perdi contato, mas tenho certeza que ele faz todo dia de Santa Sara ali uma reverência, né, a essa santa. Essa santa que ela é muito poderosa, né? Ela tem uma energia que realmente abençoa todos os ciganos e os não ciganos também. E qual que é o intuito desse curso, né? É trazer para vocês uma forma de culto, uma forma de link para Santa Sara Kali, sem a necessidade, às vezes, de ter que trabalhar com o povo cigano. Porque existem médios de Umbanda que não se afinizam muito à linha cigana, mas sentem um carinho, um amor, uma afinidade a Santa Sara Kali, né? É lógico que não dá muito para a gente separar, né, o povo cigano de Santa Sara Kali, uma vez que ela é o expoente maior e todos os povos e os clãs ciganos a têm, né, como um símbolo maior. Esse símbolo, essa força, esse poder que é cercada de lendas, e nós vamos conversar um pouquinho na próxima aula sobre isso também. E essas lendas não são comprovadas, essas histórias não são comprovadas, porque o povo cigano ele não escreve a sua história, né? Eles passam oralmente, de geração em geração. E tem essa parte da igreja também, católica, que assimilou Santa Sara, né? Junto dela, com Cristo. E nós vamos falar dessas lendas, inclusive. Tem ela vinda, umas lendas, umas histórias que ela vem do Egito, e tem outras que ela vem da própria Índia, né? Meio que um link de força a deusa Kali. Então isso tudo nós vamos conversar. Lógico que eu vou ensinar a fazer uma firmeza para Santa Sara, uma firmeza que eu aprendi desde jovem também, com certeza, e que eu, para falar bem a verdade, voltei a praticar em casa por conta desse curso. Porque com os anos você vai fazendo as coisas, vai trabalhando e algumas coisas vão ficando para trás, né? E Santa Sara Kali começou a aparecer de repente com o povo cigano novamente, sabe? E nessa onda eu lembrei, né, dessa energia que é tão vivificante, essa é a palavra, né? É um fogo que vem de Santa Sara, sabe? Que vivifica, que tira a negatividade mais do teu coração. Talvez eu não saiba explicar perfeitamente o que eu sinto quando eu cultuo Santa Sara, mas eu sinto o coração mais leve e a alma mais leve também, sabe? Santa Sara ela é milagrosa, principalmente nesse aspecto de purificação, mas não é purificação do mal, né? Porque o mal, né? Na verdade, a gente tem, se a gente fosse falar de mal, a gente tinha um curso inteiro para fazer também, porque na minha concepção, mal é coisa humana, né? Mas Santa Sara, quando você ativa ela e começa a ter esse contato, através das orações, você começa a realmente sentir, não só Santa Sara, como quem é um bandista também começa a sentir o povo cigano. Mas tem muita lenha para queimar ainda nesse curso, eu peço que vocês sentem aí, peguem um caderno, caneta na mão. Esse curso é 100% gratuito, então você pode espalhar para todos os grupos de estudos que você quiser. É lógico que tem muito material, um extenso material de Santa Sara, e existem várias formas de cultuar Santa Sara também, né? Isso inclusive depende das lendas
que certos grupos seguem. Então, o que eu vou passar para vocês nesse curso é uma forma muito aberta, né? Muito simples de cultuar um poder tão grande. E para a gente entender Santa Sara em sua magnitude, a gente precisa contar um pouquinho dessas histórias que cercam esse poder que é Santa Sara, tá bom? Então vamos à aula 1 e vamos começar a contar algumas histórias que cercam Santa Sara, lembrando que nenhuma é de fato comprovada, tá bom? Então podem ser histórias para explicar o mistério de Santa Sara, para explicar como ela chegou a Saint-Marie de la Mer, mas isso é mais para frente, né? Conta uma história que Santa Sara ela era serva ou escrava de José de Arimateia. Para quem não sabe, José de Arimateia é aquela pessoa, né? Ele era um cara muito rico que ajudou Cristo na peregrinação, ajudando os apóstolos, dando algum apoio na medida do possível, às vezes debaixo do pano, né? Porque como Jesus era perseguido, José de Arimateia ele ficava meio por detrás, né, ali das coisas, né? Foi José de Arimateia também que deu, né, que comprou o sepulcro para Jesus, onde ele foi enterrado, um sepulcro naquela época de gente abastada, de gente rica, até que Jesus saiu do sepulcro e ressuscitou. Então Santa Sara Cali remonta a essa época, né? Olha, ela é muito antiga. Ela acompanhou Jesus em sua peregrinação, ela testemunhou, inclusive ela estava na crucificação de Jesus do lado de Maria. Então ela fez parte integrante de toda essa história crística aí, né? Então José de Arimateia emprestou Santa Sara Cali para as três Marias que a gente chama, né? Para Maria Madalena, Maria Jacobina, que era a irmã de Maria, ou tia de Jesus, né? E Maria Salomé, que era a mãe dos apóstolos Tiago e João. Então, ela ficava ali assessorando as três Marias. E nesse contato muito grande, ela conseguiu perceber a grandeza de Cristo ali. E aí, quando os judeus começaram, depois que Jesus ressuscitou, né, os judeus começaram a perseguir os cristãos, né? E perseguindo mesmo para matar, para eliminar. Então, toda vez que viam alguns cristãos, os judeus perseguiam esses cristãos para tentar abafar, né, o culto a Cristo. E, obviamente, chegaram, né, na tia de Jesus, na irmã, na mãe dos apóstolos Tiago e João, que teve, na Maria Salomé, né, que teve um papel muito importante nessa história toda, e em Sara, né? E até José de Arimateia também, mas José de Arimateia tem uma história que às vezes que conta que eles foram, quando eles foram perseguidos, né, todos juntos ali, foram colocados num barco, junto com Lázaro e Maximiano, que eram dois cristãos também. Então tem histórias que contam que quando eles foram perseguidos e capturados, eles foram enviados num barco sem provisões, sem remo, para morrer mesmo à deriva no mar, né? As três Marias, né? Salomé, Jacobina e Madalena, uma vez que Maria, a mãe de Jesus, já tinha desencarnado, e esses dois cristãos e mais Santa Sara. Nesse barco aí, José de Arimateia dizem que foi junto, e foram à deriva, né? Outra história conta que José de Arimateia não foi junto nesse barco. Ele ficou ali, ele se salvou da perseguição, por quê? Porque ele tinha muito dinheiro. Então ele era também meio influente ali, né? Politicamente falando, e aí, lógico que quando o dinheiro cantou, ele foi liberado, né? Da perseguição cristã, né? Ele pagou a sua liberdade. Mas de qualquer forma, essa história cristã vai remontando, né? Mostra que eles foram para o barco ali, e nesse barco eles começaram a ficar desesperados, porque imagina, né? Soltou o barco ali e poderia ter uma tempestade, poderia ter algum imprevisto, e Santa Sara colocou-se a rezar nesse barco aí, em devoção a Cristo, prometendo e jurando a Cristo que se salvasse o barco, se eles se salvassem naquele momento, né? Ela colocaria um pano na cabeça em homenagem a Cristo e não tiraria nunca mais, né, esse pano. Ela sempre se apresentaria com pano, que simboliza pureza, castidade e devoção, né, a Cristo no caso. E aí, a partir dessa promessa de Sara Cali, o barco fluiu. O barco foi lá, pegou uma corrente inesperada e caiu numa cidade, numa costa francesa.
na cidade de Petit-Roné, que mais tarde ficou conhecida como Saint-Marie de la Mer, Santa Maria dos Mares. Mais ou menos assim a tradução, tá, gente? Então, essa história é a mais famosa, é a mais assim cristã. Outra história também conta, por exemplo, que o barco foi guiado a partir do momento que Santa Sara pediu ali, né, a Cristo. São Miguel Arcanjo desceu dos céus e guiou o barco até essa cidadezinha na França. Então existem várias, perceba que existem várias formas de contar essa história, né? E Santa Sara, sendo a negra, uma pele mais escura, por quê? Porque ela veio do Egito, dentro desse contexto, né? Ela, quando chegou nessa cidadezinha aí na França, salvaram as Três Marias que eram mais de pele clara. Isso segundo a história, tá, gente? Porque, lógico que tem agora uma parte científica que mostra uma grande possibilidade de Cristo mesmo ter tido pele negra, né? Então, segundo essa história, que é antiquíssima, né, que conta a história de Santa Sara nesse aspecto, as Três Marias eram de pele clara. E Santa Sara, os outros cristãos também, né, e Santa Sara era a única de pele escura. E aí eles resgataram o povo lá, né, os pescadores, sei lá, resgataram todas as pessoas menos Santa Sara, né, que era de pele escura, que ficava ali, que era diferente de todos os que estavam no barco. Então meio que esqueceram ela lá, né? E quando esqueceram a Santa Sara ali no barco, na mesma praia, na mesma beira de mar, existia um grupo cigano, que na hora percebeu talvez um preconceito, talvez um estranhamento daquele povo da Europa, né? Ver uma pessoa de pele escura, etc. Aquelas coisas bem, né? A gente tá falando de o quê? Quase 2.000 anos atrás, né? 2.000 anos e pouco atrás. Então, né? E resgataram Santa Sara. Resgataram Santa Sara e ela começou a viver com o povo cigano. E ela tinha uma fé tão grande em Cristo que começou a doutrinar, mostrar para os ciganos esse caminho cristão. E toda vez que ela rezava para esse clã cigano, as coisas funcionavam. E ela fazia tudo em nome de Cristo. Então ela começou a se tornar ali uma figura central, no sentido de devoção, até mágica, né, mística, né, centralizando em Cristo. Então tudo que o cigano, porque os ciganos sempre foram os povos que sofreram muito preconceito, de tudo quanto é tipo também, né? Eles entendiam bem o fato de Santa Sara ter sido abandonada no barco, né? E aí começou-se ali um culto muito forte em cima de Santa Sara Cali, mesmo ela em vida, né? Ela ficou como que a padroeira em vida desse povo cigano que começou a correr de boca em boca entre os ciganos ali, e ela começou a ficar mais conhecida e ficou a ponto de, quando morreu, virou para eles, né, uma santa, né? Existe também uma outra história que conta que Santa Sara Cali, na verdade, vamos começar do começo, né? Cristo teve uma época que ele sumiu, né? Ele só voltou, na Bíblia mesmo, ele só voltou depois de 30 anos. 30 e pouco, acho que de 30 anos, né? Ele ficou um vácuo do tempo e ele não apareceu, né? Nem ele, nem Maria Madalena, né? Então diz a história que Jesus e Maria Madalena, nesse período, viajou para o Egito. E começou a ter contato ali com vários povos mágicos, místicos, ficou ali um tempão e tiveram um relacionamento amoroso, no qual a filha foi Santa Sara Cali. Então existe uma história que dizem que é a história proibida de Santa Sara, né? Que é quando Santa Sara se transforma na filha de Jesus e Maria Madalena. E nessa história, Jesus teria sim a pele escura, e por isso Santa Sara Cali nasceu também Santa Sara a Negra. Lógico que essa história ninguém vai contar abertamente do que eu estou contando. Poucas vezes eu vi essa história girando no ar aí. Mas quando eles voltaram para Jerusalém, do Egito, né? Do Egito para Jerusalém,
Jesus não podia assumir essa paternidade de Sara porque sabia que ia ser perseguido. Então entregou aos cuidados de José de Arimateia, Santa Sara Cali, como uma serva para proteger a figura da filha dele com Maria Madalena. Né? Tanto que ele nem assumiu o relacionamento com Maria Madalena também ali na hora, embora toda a história que você vê, seja na Bíblia, seja ele era muito próximo realmente de Maria Madalena. Que não tinha nada do que a Bíblia conta para, né, difamar esse poder hoje na Umbanda, inclusive, também, né? Então, Santa Sara acompanhou Cristo e Maria Madalena, mas protegida sob essa figura de serva de José de Arimateia, e por isso que José de Arimateia emprestou Santa Sara para as Marias, né? Inclusive para Maria, mãe de Jesus, Maria Jacobina e Maria Salomé, e a própria Maria Madalena, né? Então, nesse contexto, Maria, mãe de Jesus, seria a avó de Sara Cali. Só que quando chega na história do barco, né, sendo bem sincero, quando chega na história do barco, da peregrinação, porque a história é a mesma. Ah, não sei o que, foi lá e ficou à deriva, parou ali de novo, né, em Petit Roné. Aí falam a mesma coisa, que resgataram todas as Marias, os cristãos e menos Sara. Mas aí já não bate muito, porque se ela era filha de Maria Madalena ia deixar Sara no barco? Maria Madalena ia abandonar Santa Sara? A sua filha? E aí os ciganos encontraram? Então, não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. Como também não faz muito sentido uma outra história que conta. A lenda sempre pode fazer sentido, tá, gente? Mas na minha cabeça, eu tô sendo muito sincero. Uma outra história que conta que quando Jesus ia ser crucificado, um cigano foi obrigado a construir as cravas, né? Os cravos, os pregos que ia crucificar Jesus. E ele foi obrigado, ele não queria de forma alguma, mas a família dele ia ser morta se ele não fizesse os cravos ali naquele momento. Então ele fez os cravos, Jesus foi crucificado, e aí em determinado momento que Jesus estava na cruz, esse cigano chegou para Cristo e falou: me perdoa, né? Me perdoa, eu não queria ter feito isso. Eu fui obrigado a fazer os cravos que te crucificou. E aí Cristo falou: tá perdoado, meu filho, não tem nenhum problema, né? Assim, né? Eu vi que você foi obrigado mesmo, tá tudo bem. E avisa o teu povo que uma santa negra vai chegar pelo mar e ela vai salvar vocês da dor que vocês se encontram, de preconceito, etc. E aí a gente remonta aquela história do barco e tal, e aí quando Santa Sara chegou nessa costa da França, os ciganos, essa notícia já tinha corrido também, não sei como, né, porque ele estava em Jerusalém, aí foi lá para a costa da França já a notícia, naquela época, e aí, quando a Santa Sara aportou ali, o povo cigano é a prometida de Cristo, né. Então percebe que tem várias histórias envolvendo Sara Cali, isso só na parte cristã. Mas tem uma outra história na qual eu pendo mais a entender Santa Sara. A gente sabe historicamente que há uma probabilidade muito grande do povo cigano ter nascido na Índia mesmo. Né? Porque na Índia existia, às vezes ainda até existe em alguns lugares, mas existia uma separação de castas, né? Então existiam a casta do sacerdote, as castas dos guerreiros, as castas dos artesãos, e abaixo daí, né, existiam outras castas também de menor importância, e existiam os que não tinham castas, que eram subdivididos também em subcastas, né? E esse povo sofria muito na Índia, né? Porque eles eram considerados até não pertencentes à Índia, eles eram o resto do resto do resto. Eles não tinham direito a nada. Eles não tinham direito a estudo, eles não tinham direito a posição política, eles não tinham direito a pisar em templos, eles ficavam perambulando pela Índia ali, fazendo serviços apenas para sobreviver, os piores possíveis, né? Então dessas subcastas começou a surgir ali um grupo que começou a se unir e a
perambular pelo mundo mesmo, sem pátria, sem nenhum país e nenhum lugar para chamar de seu, que foi chamado mais tarde, né, conhecido como ciganos, que se subdividiram em vários clãs depois pelo mundo inteiro, e aí formaram esse grupo fechado, esse povo fechado ali na sua cultura, no seu misticismo, e a partir daí eles povoaram o mundo inteiro. Santa Sara Kali, ela pode ser muito bem também reconhecida, por exemplo, na divindade Kali. Eu não estou fazendo o sincretismo direto, tá? Mas estou dizendo que pode ser que pelo povo cigano ter vindo da Índia, pode ser muito possível mesmo deles terem criado ali, através de Santa Sara mesmo, né? Dentro dessa mística toda, inclusive pode envolver o cristianismo na história, porque o cigano ele absorve tudo, né? Mas com esse viés da deusa Kali mesmo, que é a terceira esposa de Shiva na Trindade indiana, né? A Trindade indiana é a nova, né? Pelo menos é a Brahma, Vishnu e Shiva, né? Então Shiva tem 3 esposas: Parvati, que é a grande mãe, Durga, que é a guerreira, e Kali, que é a versão destruidora. Destruidora do quê? De todo o mal. Destruidora do inferno da tua mente. Não é um único inferno ligado ao inferno cristão, né? Mas ao inferno consciencial, etc. Então, Kali, a negra, ela tem pele negra também, né? Então, Santa Sara Kali pode muito bem ter vindo dessa fusão aí, né? Do cristianismo com o hinduísmo, e ela simboliza ao mesmo tempo todas as forças nesse aspecto, né? E realmente, quando eu cultuo Sara Kali, eu sinto como eu disse, eu sinto esse poder de regeneração e de purificação do nosso mal interno, sabe assim? Desse inferno que a gente tem. E por ela ser uma santa muito antiga, uma figura muito antiga, remonta a mais de 2000 anos aí já, ela tem um poder, né, que só para quem realmente se propuser a entrar em contato vai entender, né? É um poder de atuação muito grande, que vai fazer com que você realmente transcenda alguns arquétipos, tá? Eu não consigo definir Santa Sara como cristã, como hinduísta. Eu sinto um poder ali de uma mãe, né? Que faz inclusive parte, na parte cristã, das santas negras, né? Das Marias Negras. Ela faz parte dessa força, né? Cristã aí, que são as deusas, as santas que nasceram no ventre da terra, né? Por isso que a pele é negra. Elas são mães dessa terra aqui. No caso de Santa Sara, com a pele negra, que poderia ser, essa pele negra pode ser africana, né? Mas se eu for para a Índia também, a pele é mais escura, né? Se eu for para vários lugares no Oriente Médio, eu vou encontrar vários povos de pele escura. Então, do mesmo jeito, ela seria reconhecida como Kali a negra, né? Sara a negra, Sara Kali. E aí a gente vai montando um quebra-cabeças para chegar na nossa Umbanda, né? A gente olha para Santa Sara e a gente enxerga toda essa história por detrás da Santa Sara, né? Ela como um farol do povo cigano, um farol maior. Todos os clãs seguem Santa Sara. No Brasil, às vezes, como na época que os ciganos começaram a ir para o Brasil, o movimento se fortalecer, eles não encontravam a imagem de Santa Sara, eles fizeram o sincretismo Nossa Senhora Aparecida, que também era uma virgem negra. Então, por isso que em todas as áreas ciganas, ou em todos os altares, até dos povos ciganos que moram no Brasil, Santa Sara faz parte da família, né? Da onde vem essa Kali, né? Simbolizando negra, a negra, de pele negra. Os ciganos, eles têm uma língua maior, que não é dialeto, é uma linguagem mesmo, que chama romanês. E essa linguagem, ela tem muita de sânscrito com o hindi, que é a língua na Índia, né? Então, quando a gente fala de Sara Kali, Kali é negra, tá? Então,
para mim é muito próximo, né? Essa ligação, não tem jeito, é muito próximo com essa ligação, com essa força da deusa Kali, por exemplo. Né? Não é por um acaso que historicamente tudo foi acontecendo para que a padroeira do povo cigano seja Santa Sara Kali, né? Mas também cada um enxerga a lenda que quiser, que se afiniza e cultua ela da forma que lhe aprouver, né? É importante falar que Santa Sara Kali ela foi canonizada também pela igreja, porque na época que ela faleceu, e ela faleceu bem velhinha, segundo a lenda, né? Os ciganos tentaram enterrar Santa Sara em um lugar santo, lá na França. E a igreja não aceitou. Não aceitou enterrar Santa Sara em nenhum lugar santo da igreja porque não tinham ela como sagrada, né? Então os ciganos acharam uma gruta, reformaram essa gruta, estenderam essa gruta e enterraram os seus restos mortais nessa gruta. Fizeram uma imagem que até hoje existe lá, né, em Saint-Marie-de-la-Mer, e que é cultuada por centenas de ciganos todo ano. Inclusive nós estamos chegando aí dia 24, né, é dia de Santa Sara. Então com certeza ali naquela, inclusive ao lado em volta da igreja das Três Marias também que tem ali, né, já existem milhares e milhares de ciganos do mundo todo que vão lá e começam a cantar, começam a fazer as festas de celebração a Santa Sara, que é dia 24 e dia 25, né? E os restos mortais ficavam nessa gruta até algum tempo atrás, quando a igreja mesmo, depois de 1712, canonizar Santa Sara, pegaram os restos mortais de Santa Sara, fizeram uma gruta embaixo da igreja das Três Marias, e igreja das Três Marias não, da igreja de São Miguel Arcanjo, olha que loucura, né? Igreja de São Miguel Arcanjo, e os restos mortais de Santa Sara estão numa gruta embaixo dessa igreja, que também o povo cigano vai lá e faz a sua festa, homenagem, etc. Mas essa gruta também ainda, ela é muito, muito, muito conhecida até nos dias de hoje, vai ser para sempre. Eu quero muito ir nessa gruta um dia, né, lá na França. Quero mesmo. Quero chegar cara a cara com Santa Sara ali. E deve ser um poder sensacional, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Quero que vocês pensem sobre quantas histórias tem por detrás de Santa Sara Kali, né? Porque eu quero que vocês olhem para Santa Sara com essa bagagem, né? Não só Santa Sara, não é só, mas entende o que eu estou falando. Não só Santa Sara, padroeira do povo cigano, ponto, tá bom. Então, se ela é padroeira do povo cigano, eu trabalho com o cigano Joel, tá bom, vou colocar ela ali, vou acender uma velhinha e tá bom. Sabe? Eu quero que vocês entendam a grandiosidade dessa figura aqui, de Santa Sara. Eu quero que vocês, quando vocês acenderem uma vela para Santa Sara, vocês falem, caramba, é Santa Sara. Né? É o sol ali, é o farol. E ela é mesmo. Eu quero que vocês já comecem a pensar nisso para que na próxima aula a gente comece a falar mais de Santa Sara ainda e eu comece a passar algumas coisas para vocês em relação ainda à origem e algumas coisas que é importante você saber antes de você começar a cultuar Santa Sara Kali, tá bom? Beijo para vocês aí, até a próxima aula.